Mas agora eu te convido para um papo e para uma pergunta. Você tem ali uma queixa de uma barriguinha inchada? Mas será que é inchaço mesmo? Ou será que é uma inflamação? É o assunto de hoje de Amanda Figueiredo, nossa nutricionista. Bem-vinda! Obrigada, Cheia de Carol. alimentos aqui. Bem importante, seguindo, né? A gente vem de uma culinária, então, das marmitas, de uma proposta de uma mudança, né, de alimentação saudável. Mas fato é que mesmo alimentos saudáveis, Amanda, queria começar, né, nosso papo por aí, podem também trazer um desconforto abdominal, né? Podem Um sim, inchaço. podem sim. Obrigada pelo convite, Carol, de estar aqui falando desse assunto tão importante. Alguns alimentos, eles podem ter, a pessoa pode ter mais ou menos sensibilidade e isso vai de organismo para organismo. Aham. Isso está tudo certo. Alguns mais comuns, então algumas pessoas falam, às vezes eu como feijão e fico com uma distensão, ou tem alguma sensibilidade a algum lácteo, isso tudo bem. O problema é quando tudo começa, né, a dar desconforto, dar inchaço, aí a gente começa a pensar, será que tudo tá dando problema ou o problema tá em você? Né? Entendi. Tem algumas pessoas que qualquer coisa que elas comem, às vezes até em pequena quantidade já causa desconforto. É. Ou que a gente estava falando no comecinho do programa, né? Acordei e até o final do dia minha barriga muda de tamanho todos os dias. Então isso aí a gente precisa investigar para ver se é só um inchaço comum, se tem alguma outra coisa ali por trás. Então, normalmente, aquela barriguinha que à noite está muito maior do que no horário que acordou, com frequência pode ser além de um inchaço, pode ser uma inflamação. Exatamente. O inchaço, quando ele acontece, ele pode acontecer quando você come alguma coisa que não te faz muito bem, ou alguma coisa que você tem sensibilidade, ou às vezes também uma retenção de líquido no clima, né? Tem gente que retém mais líquido, por exemplo, no verão. É. Isso aí a gente pode chamar de um inchaço e ele é pontual. Tá. O problema da inflamação, né? E o que é a inflamação? O corpo, ele tá na moda falar de inflamação agora, né? Vamos desinflamar. Tudo é inflamatório, né? Exatamente. Mas o que acontece? Inflamar é um processo natural e o nosso corpo, ele tem capacidade sozinho de se inflamar e se desinflamar. Ele tá inflamando e desinflamando o tempo inteiro. Isso na parte da digestão, ou às vezes você tem uma febre, então o corpo vai lá e te dá a febre para matar, né, o vírus. Isso é o corpo nos defendendo. O problema é que a gente, né, na nossa vida moderna, no nosso estilo de vida que a gente tem hoje em dia, a gente inflama o nosso corpo mais do que ele consegue se desinflamar. Entendi. Entendeu? É uma sobrecarga. Exatamente. Então aí o corpo não, a gente não dá, como se a gente não desse tempo mesmo para o nosso corpo se desinflamar. Então todo dia comendo comida processada, comendo industrializado, dormindo mal, se estressando, a gente que é em São Paulo, eu sempre brinco, levando fumaça de caminhão na marginal, tudo isso, a gente dá uma sobrecarga muito grande para o nosso corpo e aí ele se inflama e não consegue se desinflamar. E nisso a gente responde de várias maneiras. Tem pessoas que respondem na pele, no cabelo, no humor, na disposição. A gente fala assim, nossa, eu tô sempre cansada. E também nessa questão do inchaço abdominal. Inchaço. Olha que interessante. E a gente tem até para colocar aqui na tela para vocês causas, então, né? E mandem perguntinhas no @vocêbonita.tv para ver o que está acontecendo também com você, para a gente contar aqui. Então, alguns sintomas, né? Causas, a Amanda falou agora. Gases frequentes, cólicas, intestino lento ou desregulado, sensação de fadiga, uma pele opaca, dificuldade de concentração. E aí, quando a gente fala de sintomas, Amanda, a gente está falando de algo sistêmico. Exatamente. Não é só a barriguinha que tá ali inchada, exatamente. Né? A inflamação, né, eu sempre falo, a pessoa que vem tratar comigo uma barriga inchada, eu não vou tratar a barriga inchada, eu vou tratar a pessoa, porque provavelmente a barriga inchada pode ser só um dos sintomas. É verdade. E aí a gente começa a conversar, investigar, a pessoa pode ter barriga inchada e também pele opaca. Barriga inchada e muito cansaço. Barriga inchada e não consegue dormir. Então, tudo isso mostra, né? Esses sintomas, você não precisa apresentar todos os sintomas, mas se você já apresenta mais de um, com muita frequência, a chance de você estar inflamada é muito grande. Da mesma maneira, quando a gente entra ali com um protocolo alimentar, atividade física, prática de exercício, a pessoa começa a perceber a melhora na digestão, no sono, no cabelo, na pele. E até essa disposição para conseguir fazer uma atividade física, né? Exatamente. Porque tem muita gente que às vezes se queixa de não conseguir
e acha que é preguiça e fica até chateado. E às vezes não é preguiça. Não, o corpo não consegue mesmo, né? O corpo, ele tá tentando se desinflamar, então ele tá usando toda a energia para isso. Como é que a gente vai ter energia para praticar um esporte, para prestar atenção, para ser produtivo no trabalho, para se concentrar numa aula? Então, nós somos, né, muito holísticos, né? Sem dúvida. Então, tá tudo interligado. Então, às vezes, a pessoa fala, eu não tô rendendo na academia, por mais que eu tente, a gente tem que primeiro entender por que ela não tá conseguindo render, para depois a gente esperar que ela performe num exercício físico. Sem dúvida. E antes da gente falar dos alimentos, que a gente tem os grupos aqui, né? Enfim, bem claros, né, do que pode atrapalhar essa história e, claro, do que vai ajudar. Tem uma questão também intestinal, não tem? Exatamente. A questão ou da constipação, ou quem tem ali um intestino muito solto, ou até da pessoa que ela transita e que, claro, né, com uma constipação também te leva a um inchaço abdominal. Exato. E o desconforto. Tem pacientes que falam, ora eu tô com um perfil mais de diarreia, ora mais constipada, né? O nosso intestino, ele não é um órgão liso, né, vamos dizer assim. Ele é como se fosse uma trama, né? O nosso intestino é como se fosse o crochê da vovó. Quando a vovó acaba de fazer o chale de crochê, ele tá lá todo juntinho, bonitinho, né? Quando o nosso intestino, ele tá em desbiose, em desequilíbrio, ele tem essas tramas mais abertas. O que acontece? Começa a passar para dentro do intestino o que não deveria, que é o que a gente chama de barreira intestinal. A barreira intestinal é porque ela tá bem juntinha, mas às vezes ela tá meio aberta. Então a gente precisa, antes de tudo, tratar essa barreira intestinal, porque quando a barreira intestinal está comprometida, a pessoa pode ter dificuldade de absorção de nutrientes, que isso é muito importante também, né? Não adianta você ter uma dieta ali super rica se você não consegue absorver. A gente tem essas questões de má digestão, de hora a pessoa tem diarreia, hora tem prisão de ventre, muito gases. A distensão também está relacionada a isso. E até questões hormonais, porque a gente também metaboliza hormônio no intestino. A gente não costuma falar muito sobre isso, mas alguns hormônios a gente metaboliza no intestino. Então, se a gente não cuida desse intestino, eu sempre falo, o intestino é meio que, né, para todo mundo. Não tem jeito. Todo mundo tem que cuidar do intestino em algum momento. Então, às vezes, a gente tratando esse intestino, a pessoa consegue melhorar a digestão, melhorar essa barreira intestinal, ir ao banheiro, né, com a frequência correta, e isso também ajuda na desinflamação. Olha, agora pensando na questão dos alimentos, quando a gente fala dos alimentos, então, inflamatórios, nesse caso, esse grupo que tá com um X bem grande, né? Nem então, a gente precisava, eu acho. Né? Bisnaguinha, salgadinho, enfim, margarina e tal, a própria mortadela, né? A gente tá falando dos alimentos que inflamam o nosso organismo, enfim, porque podem ser tóxicos e tal. Sim. Ou nós estamos falando também de alimentos que, por natureza, eles vão trazer um inchaço abdominal. Porque aqui, se você exagerar a própria insulina, se não gastar o açúcar liberado, estoca em forma de gordura. E normalmente é no abdômen, né, Amanda? Geralmente nós mulheres acumulamos na região do abdômen e quadril. É natural a gente, né, tem exceção, mas natural a gente acumular nessas regiões. E qual que é o problema, né? Esses alimentos industrializados, é o que eu sempre falo, desconfia do alimento que você não consegue olhar e reproduzir em casa, né? Aquela receita maravilhosa que a gente estava dando, você consegue fazer em casa. Agora eu vou falar pra você, Carol, você vai chegar em casa agora, você vai fazer uma mortadela. Senhor! Por onde qual que é o problema? Que tem aí, né? É carne processada, é embutido, então são as sobras das carnes de pior qualidade e eles têm muito sódio, excesso de sal, tudo isso incha. E além disso, esses alimentos, né? O que acontece? É o que as pacientes às vezes me falam. Mas de vez em quando. De vez em quando mortadela, de vez em quando salgadinho, de vez em quando, né, bolacha, de vez em quando. É muito de vez em quando. E aí o nosso corpo não consegue desinflamar. Então, quando a gente come alimentos processados, né, e ultraprocessados, além deles atuarem também, né, de diversas maneiras, seja pelo excesso de glúten, pelo excesso de sódio, de sal, nesse inchaço, eles também atuam na inflamação. Então é erro duplo mesmo. É duplo, né? E tomar muito cuidado, às vezes, no mercado, com o tal do fit, né? Então, você quer ver, aí você vai ver a composição. Exatamente. Tem um monte de coisa que é de industrializado, como você diz, não dá para reproduzir em casa. Exatamente. Tem que tomar cuidado. Agora, e a questão, antes de falar de alimentos saudáveis, da própria lactose hoje? A gente já fez inúmeras pautas aqui, eu sempre pergunto, eu gosto de ouvir opiniões de profissionais diferentes, porque hoje a gente tem uma variedade, a gente sabe que são produtos, se forem de origem animal, que tem
ali a enzima acrescida àquele Sim. produto, torna o produto um pouco mais caro. No entanto, eu já ouvi alguns profissionais dizendo que, dependendo da fase, depois dos 40, por exemplo, a gente desacelera tanta coisa que o ideal é consumir, já que você vai consumir um produto de origem animal, com o sem lactose no rótulo. Exatamente. O que você acha, Amanda? Qual que é a questão da lactose, né? Primeiro, né, a gente teve muitas mudanças em muitos alimentos ao longo dos anos, décadas, centenas de anos. Um deles foi o leite, né? Então, o leite de caixinha que a gente compra hoje no mercado, pode ter certeza que não é o leite que a nossa avó bebia lá da fazenda. Então, Com já certeza. começa por aí. Depois, né, algumas pessoas têm mais sensibilidades do que as outras, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, comem queijo, comem iogurte e não sentem nada. Outras que sentem essa, né, esse inchaço, essa distensão abdominal. Se você sente alguma coisa, você tem alguma reação. Tá. Então, esse alimento não é bom pra você. Isso para várias coisas. Eu, por exemplo, eu não consigo comer pimentão, que eu passo mal. Pimentão é saudável, mas ele não faz bem pra mim, então eu tiro. Então, tem isso. Observar. Tá. Você come lactose, você fica bem? Você come lactose, você fica com abdômen distendido, gases. Então, esse alimento não está te fazendo bem. E isso que você falou é verdade, né? Ao longo do tempo, a gente vai perdendo tanto a capacidade de absorver quanto de digerir algumas coisas. E a lactose é uma delas. É uma delas. Então, de repente, para a pessoa que gosta muito e quer continuar consumindo, Exatamente. ter Vai a- para a versão. A gente tem sorte que hoje a gente tem, né, essas Sim. versões, né, o sem lactose, que eles já colocam a enzima que faz a digestão. Porque é isso, a digestão ela fica mais lenta. Você vê que às vezes as pessoas, né, aí já falando dos idosos, eles não conseguem mais digerir tanto proteína, não Então. conseguem mais comer tantos alimentos pesados, porque realmente a gente perde essa capacidade. Então, se gosta, né, de consumir. E também, por exemplo, um iogurte, ele tem também outros benefícios. Ele tem proteína, ele tem cálcio. sim. Então, se você tem algum desconforto, quiser, né, ou já por precaução consumir sem lactose, também vai ajudar, Pode com ajudar, certeza. tá certo. E agora o grupo, né, que é o que a gente deve investir. E aí Exatamente. você trouxe elementos até, não tem só o que encontra na feira, não. Sim, Apesar que hoje sim. na feira encontra praticamente É tudo, até os verdade. temperinhos, né? Mas tem aveia, tem um chá. Aliás, você vai fazer daqui a pouquinho, né? Vou fazer um suco para suco. ajudar, um suco super fácil para ajudar a desinchar e ele também ajuda na digestão. Maravilhoso. Vamos lá, vamos falar desse grupo, tá linda essa parte. Primeiro, vamos para começar aqui, né? O que a gente precisa? A gente precisa tanto tratar a parte intestinal, quanto a inflamação, quanto a questão diurética mesmo, né? De ajudar o corpo a desinchar. É. Então, eu trouxe duas frutas aqui que são praticamente as que têm mais água, né? Primeiro de tudo, tomar água. E aí, esses dias de frio, eu falo, gente, se virem, coloquem limão, rodela de limão, toma água com gás, a gente precisa tomar água. Com né? certeza. Colocar no alarme pra apitar, pra lembrar, porque a gente Exatamente. esquece. Porque o efeito é contrário, Carol. Quanto menos água a gente toma mais líquido a gente vai reter. Quanto mais água a gente toma, o corpo fala, ela não está tentando me matar de sede. E ele libera a água. O né? chá também? O chás também. Eu trouxe aqui esse chá, que ele é um chá mate. Na verdade, todos os chás, ele ajudam a hidratar, a diminuir a retenção de líquido e cada um tem a sua propriedade. Os chás verdes, né, verde, mate, hibisco, branco, esses chás também ajudam com a inflamação e com essa questão diurética. Legal. Então eu sempre falo, faz um chazinho, pode deixar na geladeira, vai tomando ao longo do dia, sem adoçar, por favor, né? Senão você vai ali naturalzinho. anular. E também trouxe a melancia e o melão, porque elas são muito ricas em água, né? Então elas ajudam aí tanto nessa questão diurética, quanto nessa questão de hidratar. E eu também acho muito boas as duas, né? São duas cheias de frutas que vitaminas, eu adoro. né? Exatamente. É só se atentar à quantidade de consumo? Exatamente. E uma frutinha sempre, né, combinar. Então, com uma aveia, com iogurte, com castanhas, pra não comer a fruta sozinha, sempre ali balanceando com outros grupos, né? Perfeito. O chá que você já falou, e eu trouxe aqui também o gengibre e a cúrcuma. Gengibre e cúrcuma são dois dos temperos assim mais poderosos, né? A gente fala que eles são anti-inflamatórios naturais. E são muito versáteis. Você pode fazer um chá, você pode temperar, tomar shot, que tá super na moda, né? Então você pega um limão, coloca ali gengibre, coloca cúrcuma. Eu gosto muito de colocar cúrcuma nos alimentos, então para temperar carne, para sopa, temperar frango, no ovo mexido, fica super gostoso. Deve ficar gostoso mesmo. Então, a gente também pode usar ali os temperos para ajudar a gente a desinflamar, né? Aqui eu trouxe a aveia ela ajuda muito porque ela é muito rica em fibras. E o nosso intestino, né, as bactérias boas do nosso intestino, elas se alimentam de fibras. Então a gente fica muito atento ao consumo de fibras. Onde a gente encontra as fibras?
frutas, legumes, verduras, nos grãos, na aveia, na quinoa, nas sementes, então chia, linhaça, tudo isso é fonte de fibra. E você trouxe a aveia aqui, aquela que tem o floco... Isso, maior, a né? aveia quanto maior, quer dizer que ela é menos processada, né? Tá. Tem a farelo, tem a farinha, tem várias, né? Quanto menos processada, mais a gente vai conseguir absorver as fibras, exatamente. Pepino maravilhoso, né, gente? Tem gente que torce o nariz, Diurético. ai, mas põe com limãozinho. Tempera, é bom. sabe como? Com a cúrcuma Também ou fica com bom. lemon pepper, que é Ai, aquele também temperinho, gosto, também fica gosto de bom. lemon pepper. Muitas folhas, né, Folhas Amanda? verdes, todas. Dá pra comer com salada, dá pra refogar, dá pra fazer o famoso chá verde. Aí no chá verde você consegue colocar tudo, né? Coloca folha, coloca fruta, coloca água de coco, também ajuda muito. Começar o dia com esse chá verde. E as folhas vegetais verdes escuros, elas ajudam a gente a fazer o detox hepático, que é o detox que o nosso fígado deve fazer, que assim como a inflamação, o nosso fígado, se ele está muito sobrecarregado, ele não consegue fazer esse detox da maneira que ele deveria. Isso, a gente tem que se preocupar, né? Exatamente. Que o fígado, uma última pauta que a gente fez aqui com uma hepatologista, ela estava comentando que o fígado cumpre mais de 500 funções todos os dias, gente. Então, tem que cuidar. assim, não sobrecarreguem o coitado, que ele já está sobrecarregado. Eu vou colocar a perguntinha pra você. Vamos. E a gente vai pro nosso suquinho, que eu quero saber essa receita. Olha lá na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Mari. Um beijo. Os alimentos com gases, tendem a inflamar nosso organismo? Como tirar gases deles para não acontecer isso? Pergunta interessante. Então, sei lá, de repente, quem toma ali o refri, quem gosta de uma aguinha com gás. Exatamente. Falando do refri, se for um refrigerante com gás, for uma bebida gaseificada artificial, ela vai fazer mal por todos os motivos que a gente estava falando. É um alimento processado, né? Um refrigerante, ele tem açúcar, ele pode ter corante, ele pode ter conservante, ele pode ter adoçante. Então, assim, por si só, a questão não é o gás, a questão é um alimento. A água com gás, ela, né, não faz mal, ela não dá essa distensão, a não ser que a pessoa tenha alguma queixa. Por exemplo, pessoas que têm refluxo. Pessoas que têm refluxo não podem tomar água com gás porque pode ajudar a voltar e isso também pode causar desconforto de digestão e do abdômen. Então, se você tem alguma questão assim, aí eu recomendo não tomar. Agora, se você não tem problema nenhum, eu gosto muito da água com gás, até porque quem tem um pouco de birra de tomar água, às vezes a água com gás com gelo e limão espremido, melhor, né? ela desce melhor. E até é um jeitinho da pessoa que toma muito refrigerante começar a trocar aos poucos. É uma ideia. Eu também Eu acho. gosto. Eu, assim, pensando até nas crianças, meu filho tem 12, não é? É adolê, né? Adolê que fala, né? Bebe água com gás, sei lá, desde os 8, 9, nunca bebeu refrigerante. Então, É uma ótima tática, né? Acho que valeu. Exatamente. Né? Pelo menos. E aí, a única questão, assim, que você estava comentando da origem, né? Se a água é de boa qualidade. Exato. Eu preferi comprar a máquina que gaseifica em Perfeito, casa para usar a perfeito. minha água de qualidade. Certo? Exatamente. Isso eu acho que nem todo mundo sabe. Super importante isso que você está falando agora, Carol. A água, ela pode ser gaseificada naturalmente ou o gás ser acrescentado depois. Quando o gás é acrescentado depois, não é uma água de tanta qualidade. Diferente de quando ela sai da fonte já gaseificada naturalmente. Como que a gente fica sabendo disso? Lendo o rótulo. Lendo o rótulo quando ela tá pronta, tá Exatamente. certo. Mas eu acho, valeu, foi uma boa compra a maquininha. Eu acho ótimo. Porque a água é sua, né? Então, se você tem o seu filtro que você confia, faz a limpeza e tal, você gaseifica aquela, né? Só põe um pouquinho de gás numa água que é de boa qualidade. E como eu atendo muitas gestantes, às vezes a gestante é super viciada em refrigerante, aí eu falo, vamos tentar uma água com gás, né? Até contribui para a hidratação. Verdade. Vamos já para a receitinha, certo? Já tem mais perguntas no @VocêBonitaTV, mas a gente deixou ela aqui para vocês, ó. Tirarem foto da tela. Suco anti-estufamento, adorei. Suco puro de um limão, 2 fatias grossas de melancia, bem picadinha, 2 rodelas pequenas de gengibre e meia xícara, então mais ou menos 100 ml de água de coco. Perfeito. Gostoso, vai ficar bom, hein? Esse suco eu chamo de anti-estufamento porque ele tem tanto o gengibre, que ele é anti-inflamatório, né? Ele vai ajudar com a questão da inflamação. A água de coco, que ela é muito hidratante, então também ajuda com essa questão da hidratação. O nosso limãozinho, que é rico em vitamina C. Vitamina C é um dos maiores antioxidantes que a gente tem, então ajuda bastante também, também ajuda com a digestão. E a melancia, além dela ter água, ela é muito rica em fibras, né? Só que qual que é a questão?
a gente não pode coar o suco. Ah, entendi. A gente pode, se quiser, tirar os caroços antes, mas não coar, porque quando a gente coa, né, tá indo embora toda a fibra, né, que a gente adora aí fica só o açúcar, né, a frutose, que por mais que seja um açúcar das frutas, é um açúcar, então é super simples esse daqui. Eu coloquei água de coco, pode colocar água. Pessoas que tomam, por exemplo, uma creatina ou um whey protein também podem bater junto. Fica gostoso, né? Então já é um jeito ali de, né, que se legal, quiser. Eu gosto de tomar com a minha creatina, porque daí já é um jeito de... E às vezes colocam um whey ou até creatina que não tem sabor, Exatamente. Né? Ou pessoas que tomam colágeno, tanto tipo 1 quanto tipo 2, dá pra colocar. Sobe o som. Tá com cara bom isso aí. Né? E aí, o gengibre também, ele pode ser a gosto. Eu gosto. Eu também gosto. Tem gente que não gosta tanto, Carol. Então, você pode colocar mais ou menos. Pode colocar outro tempero, pode colocar cúrcuma. Tem o gengibre em pó, que eu também gosto bastante. Legal, né? Quem não quiser. Exatamente. Eu tomo todo dia no meu chazinho. Gengibre. Esse fica um perfume bom, né? Sensacional. Nossa! Provado? Nossa, que delícia. Tem horário? Eu gosto de tomar de manhã. É um suco muito bom para você começar o dia. Então você pode tomar ele antes do café da manhã. Também pode ser um lanche da tarde. Nossa, gente, gostoso. Antes de treinar, também porque o gengibre dá um... Dá, né? E aí, como a melancia, ela tem energia, você que gosta de correr, né, então, Carol? Não achei não é uma coisa pesada. Porque se pesa... aí também a pessoa não consegue. Aí a corrida também não... Gente, muito legal de pré-treino. Gostei, tá gostoso. Tem mais perguntinha do público pra você, olha lá. Obrigada, Érica, um beijo. Parei de comer carboidratos e laticínios por um tempo. Após voltar a consumi-los novamente, a minha barriga incha de uma tal forma de desconforto. Isso pode ser sinal de que eu sou intolerante? Olha, na verdade, intolerante, às vezes intolerante é uma palavra muito forte, mas pode ser que ela tenha alguma sensibilidade, né? O que a gente faz? Quando a pessoa fica muito tempo excluindo um grupo muito grande de alimentos, a gente sempre pede para ela voltar aos poucos. Porque assim, não como lácteos, não como carboidratos. Existem muitas coisas aí, né, nos carboidratos e nos lácteos. Então a ideia, quando a pessoa deixou, ela volte a comer aos poucos para identificar. Às vezes o leite faz mal, mas o iogurte não, né? Às vezes, o que é carboidrato? Batata é carboidrato, cenoura é carboidrato, arroz, mas também é bisnaguinha, também glúten, é carboidrato, né? glúten. Então, assim, glúten e lactose, realmente eles trazem muita sensibilidade. Mas o ideal é que ela vá reintroduzindo aos poucos para entender se realmente todos os glútens, todos os lácteos estão fazendo mal ou se são coisas mais processadas, né? É diferente de comer uma batata, comer um arroz e comer um pão processado, aquela lasanha congelada, são coisas distintas. Então, minha dica para ela é introduzindo aos poucos para ela sentir. E como tudo parece, né, na nossa vida e no nosso corpo, enfim, a gente fica um tempo sem fazer, o corpo se adapta. Exatamente. Aí parece que é algo estranho quando você volta a fazer, exatamente. né? Então, às vezes pode criar uma resistência. Pode criar. Então, às vezes a pessoa faz alguma dieta muito restrita e ela tira por conta própria, sem ter nenhuma restrição, o glúten e a lactose, e aí quando ela vai voltar, o corpo não sabe mais como digerir, não sabe mais o que é aquela, né? O glúten é uma proteína, ele desconhece aquela proteína. É verdade, é verdade. Faz sentido isso, né? Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Débora, um beijo. A biomassa de banana verde ajuda no intestino? Gente, faz sempre que eu não como biomassa. Ajuda sim, ficou moda uma época, tinha até brigadeiro. A biomassa de banana verde, ela ajuda porque ela é muito rica em fibras, né? Então, tudo que é rico em fibras, ele vai ajudar. Se não tiver a biomassa, pode ser a banana? Pode. A banana também é rica em fibras, né? Então, às vezes a gente tenta ali dificultar, mas as coisas simples, né? A banana, a biomassa é muito boa, mas a bananinha ali que você encontra na feira também é. E como você colocou outras fontes de fibra, então colocar aveia. Exatamente, né, que é as sementes. A gente tem sorte aqui no Brasil da gente ter todas essas castanhas, sementes, frutas, legumes, verduras, coisas com casca. Então vai também, comer maçã com a casca, vai fazer abóbora, faz abóbora com a casca. Maravilhoso. Não, agora você tocou num ponto importante. Estamos no Brasil. A gente tem muita temos sorte, tudo. Muita sorte. Absolutamente tudo. Isso exatamente. Não dá para reclamar. Volto a lembrar que tudo aquilo que está na mesa a gente encontra na feira. Exato. Bom demais. Eu vou agradecer mais uma vez nossa querida Amanda Figueiredo, que é nutricionista e que hoje deu uma aula da barriguinha inchada. Não temos mais que passar por isso. Tem que procurar ajuda e tem que entender realmente
se a gente está exagerando naquele X, Exato. né? Não é que é para tirar para sempre, mas o exagero. É Moderação, que é o problema. equilíbrio. @NutriAmandaFig, F-I-G, de Amanda Figueiredo, @NutriAmandaFig, F-I-G, lá nas redes sociais, você acompanha o trabalho dela. Obrigada mais uma Obrigada vez. a você, Adorei, ó. Ficou muito bom. Que bom. Muito bom. Gengibre delicioso. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.